Falar nisso, ó, o Rogério Santana, lá de Minas Gerais, ele disse assim: padre, assisti uma palestra onde o senhor dizia que nós devemos aprender com os nossos sofrimentos e que tudo o que nos acontece pode ser fruto, é um fruto de nós mesmos, que quando a gente não tem problemas a gente inventa um. Mas como tirar algum aprendizado na dor? Vem por aí, né? Na verdade, você tem uma canção que fala exatamente sobre isso, naquele disco Canta Coração. Não sei se você gravou ela em outra... Não, né? lá, tudo que estava lá a gente não mexeu mais. Não sei bem como é que era, um sambão muito bonito. Sei que vai chegar o tempo, não é? E a vida vai dar argumento, espero que não seja dor, um motivo para você voltar. Tem gente que não aprende pelo amor e acaba aprendendo pela dor. O ideal seria aprender sendo atraído pela vida, mas às vezes a gente tem que ser corrigido pela não-vida, pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Quantas pessoas que não se convertem por causa de um sofrimento? Não é? Muitos santos se converteram depois do primeiro tombo. O próprio Paulo, né, que a gente estava falando do Paulo, foi um tombo na estrada. Santo Inácio de Loyola foi a mesma coisa. E sempre depois daquela experiência de sofrimento, um novo homem ou uma nova mulher, né? Interessante, Rogério, a melhor forma de compreender o que o sofrimento pode lhe inspirar é você conhecer o ciclo do sofrimento. Ele sempre faz uma volta em nós. Ele nos envolve e do mesmo jeito que ele nos envolve, ele vai embora. O que a gente precisa fazer, né, padre? Eu me recordo no tempo que eu convivia muito com você me ensinava muito isso. Você sempre me dizia assim: procure fazer o que você não gosta, porque o que você gosta você já faz bem. É um pouco essa experiência de você ser envolvido pelo sofrimento. Porque toda vez que eu estou fazendo o que eu não gosto, eu de alguma forma estou vivendo um desconforto. Outro dia escutei um psicoterapeuta dizendo, um psiquiatra dizendo, que nós temos uma mudança na morfologia do cérebro mesmo. Você tem uma modificação cada vez que você é contrariado. Cada vez que você apreende uma nova modalidade da vida, o seu cérebro é modificado. Isso é muito interessante. Rogério, toda vez que nós estamos vivendo esse ciclo do sofrimento, a gente precisa descobrir o que ele me sugere, porque eu não posso vivê-lo de uma forma infértil. Se eu estou sofrendo, eu preciso, então, dar sentido ao que me envolve, a esse desconforto. Na minha época, quando morava com o padre Joãozinho, eu via no fazer o que eu não gostava um jeito de conseguir driblar um pouco a minha acomodação, sair da minha acomodação e, quem sabe, até quebrar uma série de preconceitos, né? Quando a gente faz o que a gente não gosta e a gente sofre porque está fazendo, a gente aprende e a gente quebra uma série de preconceitos. Ô, Fábio, mas deixa eu te fazer uma pergunta também, então, já que estamos aqui dois apresentadores, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Eu lembro que uma vez a dona Pina perguntou para minha mãe: Dona Glória, a senhora gosta de sofrer? A mãe disse: não gosto de sofrer, dona Pina. Ela disse: sofrer de milho também não? Sofrer de milho? Era sofrer de milho. A dona Pina, um abraço para ela, lá de Brusque, né? Achei uma graça daquilo, lembrei disso agora. Mas depois que descontraímos, no seu livro você diz um negócio assim: quando o sofrimento bate a sua porta, é melhor abrir. Melhor abrir. Mas você me surpreendeu nessa frase, porque normalmente, quando o sofrimento bate a nossa porta, a gente tem a tendência de dizer: vai na casa do vizinho, né? Passa outra hora, Passa outra hora. Ou então não abre a porta, me escondo debaixo do cobertor, né? Tem ninguém aí, vai embora. O sofrimento da morte, por exemplo, de um parente. Você já passou por isso, eu já passei por isso, né? E aí? Mas por que abrir? Outro dia, padre, eu estava em Petrópolis e eu me encontrei com um rapaz que eu conhecia a história porque alguém já tinha me falado. A pessoa que você vai encontrar passou por isso. Ele havia perdido os 3 filhos no acidente. E na hora que eu encontrei, nem ele me contou a história, nem eu tive coragem de perguntar. Mas é engraçado quando eu estava diante de um ser humano que não era comum. Ninguém passa por uma dor como essa. E eu olhava para ele assim, ele já com uma serenidade adquirida, certamente depois de muita lágrima, de muita dor, e ainda hoje deve sentir tudo isso, né? Mas eu estava diante dele com uma sacralidade, sabe aquela passagem: tira a sandália do seu pé, porque esse solo que você tem diante de você é santo.
E aquilo me lembrou assim muito a história do meu livro, né? Porque às vezes pode parecer uma teoria, né? Um conjunto de histórias que são verdadeiras, mas que muitas vezes você não viu ossificado ali diante de você, encarnado. E quando eu fiquei diante daquele homem, conhecedor do profundo sofrimento que ele havia passado, assim como quando eu encontro pessoas também que eu sei que sofreram duros golpes da vida, eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas especiais. Deixa eu te contar uma história. Durante mais de 10 anos, Fábio, você acompanhou minha vida, eu quase que semanalmente, nessa nossa vida louca, tinha que andar de avião, com medo. Então, no dia que tinha que sair de avião, o meu intestino já estava totalmente desregulado. E quando entrava no avião, então e se desse uma turbulência? Até que eu li a tal história da intenção paradoxal do Viktor Frankl, aquele logoterapeuta da logoterapia Viktor Frankl. Psicologia do sentido da vida. Psicologia do sentido da vida. E ele tem uma coisa que ele chama de intenção paradoxal. Ele diz o seguinte, que quando você quer o que você não quer, você consegue desejar o que não é desejável, o efeito negativo daquilo desaparece. Como é que ele descobriu isso? Parece complicado, mas não é, você vai me entender. Ele descobriu isso no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Ele era prisioneiro, porque ele era judeu. Então ele estava lá, e ele descobriu que não eram os mais saudáveis que viviam mais, mas aqueles que conseguiam atribuir sentido à vida. A própria escravidão que vivia. A própria escravidão, ao sofrimento, não é? Então aqueles que aceitavam o absurdo, que conseguiam se entregar, acabavam vivendo mais e melhor, não é? E então velhinhos, doentes, viviam mais do que jovens fortes, né? E a gente vê isso hoje em dia também. Pessoas idosas, com muito bom humor, que aceitam a vida como ela é vivem muito mais, né? E às vezes doentes, administrando suas doenças, vivem mais. E às vezes pessoas mal-humoradas vivem mais também, porque tem um sentido para aquilo, que é incomodar os outros, né? Você conhece padres assim, e que vão viver muito, passam 3 cirurgias e não morrem. E aquele padre bom... Acho que é por isso que eles falam que coisa ruim não morre, né? Não é? Então o que acontece? Se você aceita o sofrimento, se você abre a porta, você desarma o sofrimento. Tira o poder que ele tem de nos destruir, né? Por isso que estou lançando um disco novo, que tem uma canção que chama Entrega para Jesus. Eu sempre, como teólogo, sempre achei isso muito complicado. Quando eu vou num hospital dizer para a pessoa, olha, entrega para Jesus. Hoje eu entendo que a oração de entrega, né, de colocar tudo nas mãos de Deus, é uma oração profundamente psicológica, que a pessoa quer o que não quer e aquilo tudo começa a fazer sentido. Agora eu vou dar um exemplo que você vai entender. O que é a intenção paradoxal? Quando a gente quer lembrar o nome de alguém e não lembra, quanto mais você quiser lembrar, menos você consegue lembrar. Agora, se você consegue renunciar ao desejo de lembrar, logo, o nome é esse. Bem. Então os chineses dizem assim, na porta da memória tem um soldado chamado desejo. Quer dizer, quanto mais você deseja, você se apega àquele desejo, você sabe, Fábio. Quanto mais você quiser o sucesso, menos ele virá. Agora, é só você dizer assim, não quero mais o sucesso, eu quero mais uma casinha branca na varanda, num quintal, uma janela e uma viola para cantar. Mais gente vai te procurar. Agora, peça aplauso que ninguém dá. Então isso chama intenção paradoxal. Acho que por isso tem que abrir a porta mesmo. Tem. Você viu que o programa está especial. Coisa boa é escutar gente que concilia inteligência e sabedoria. É o caso do Padre Joãozinho.